Capítulo 4. Uma vida de mosqueteiro. O caso do duelo repercutiu como uma bomba em Paris. Se o senhor de Trèves censurou em voz alta os mosqueteiros, tratou de elogiá-los em voz baixa. O cardeal fez suas fofocas para o rei Luís XIII, convocou o chefe dos mosqueteiros para uma conversa particular. O senhor de Trèves estava há tantos anos a serviço de Sua Majestade que já o conhecia muito bem. Sabia que, no fundo, o monarca divertia-se com a turbulência de sua guarda, mesmo que tivesse de fingir indignação diante de Richelieu. Quis saber detalhes da luta e muito se espantou com o jovem Gascão que, sem ser mosqueteiro, pegara em armas junto com Athos, Porthos e Aramis. Então o nome dele é D'Artagnan, senhor de Trèves, e quer servir ao rei? É o seu mais nobre desejo, majestade, falou o senhor de Trèves. Geralmente, Luís XIII era sovina no trato com o dinheiro, mas como havia ganho no jogo e tinha-lhe agradado muito a humilhação sofrida pelo orgulhoso Jussac e seus homens, concedeu uma recompensa de 40 pistolas para D'Artagnan. O rapaz generosamente dividiu esse dinheiro com seus companheiros, que desse dia em diante tornaram-se inseparáveis. Mesmo sem ainda ser oficialmente da Guarda Real, D'Artagnan agia como um quarto mosqueteiro, junto a seus amigos. E como era a vida dos três mosqueteiros? Igual a no desperdício de dinheiro e em boas conversas, mas diferente quanto ao temperamento. Athos, apesar de jovem e bela figura, não comentava sobre mulheres, e ninguém sabia de algum amor antigo. Tinha um criado, Grimaud, que temia o amo como o diabo e de tal modo tinha-se acostumado aos silêncios do patrão, que o servia atendendo ao menor gesto de mão ou leve levantar de sobrancelha. Porthos era o oposto de Athos, falava pelos cotovelos, adorava mulheres e roupas vistosas, e seus comentários a respeito de uma princesa estrangeira eram motivo de inúmeras fofocas pela casa do senhor de Trèves. E se o provérbio se justifica, tal amo, tal criado, mousqueton era réplica do patrão. Servia a Porthos somente em troca de casa, comida e roupa, mas exigia que tudo fosse do melhor. Não raras eram as vezes em que o criado usava de artifícios pouco honestos para oferecer as melhores iguarias vindas sei lá de onde. Importante era que ambos vivessem como ricaços. Aramis pretendia ser mosqueteiro por pouco tempo. Sua grande ambição era ordenar-se padre. Seu criado, Bazin, almejava o mesmo e era-lhe um tormento acompanhar a vida de soldado, pois o seu sonho era atender a um plácido cura de aldeia. Enquanto esse dia não chegava, porém, Bazin cuidava de que seu senhor tivesse refeições suculentas e as roupas bem cuidadas. Não ficava bem, para um futuro mosqueteiro como D'Artagnan, privar-se de um criado. Por indicação de Porthos, o jovem aceitou os seus serviços o criado Planchet, um fofoqueiro de grande marca. Mas por mais que D'Artagnan insistisse em saber mais sobre a vida pregressa de seus amigos,
nem mesmo Planchet podia saciar sua curiosidade. Athos era provavelmente de uma família riquíssima e de grande renome, mas escondia-se à sombra do apelido. Porthos e Aramis também haviam desistido de seus títulos e família ao se colocarem a serviço do rei. O passado era mistério. Enquanto duraram as 40 pistolas doadas pelo rei, a vida dos quatro foi farta e feliz. Era praxe entre os amigos dividirem entre si o dinheiro que conseguisse, e D'Artagnan sentia-se feliz em ajudar os companheiros. Quando o dinheiro chegou ao fim, o senhor de Treville adiantou um pouco do soldo. Mas logo esse dinheiro também escasseou, e cada mosqueteiro teve de dar tratos à imaginação para sustentar o básico do dia a dia e os pequenos luxos de cada um. Capítulo 5. Um caso para D'Artagnan. Devia ser por volta de 4 da tarde, quando Planchet atendeu à porta da casa de seu mestre e anunciou a visita do senhor Bonacieux. Era um senhorio de D'Artagnan, e o rapaz ficou bem incomodado diante da possibilidade de ver cobrado seu aluguel de 3 meses. As pistolas do rei foram gastas em todo tipo de roupa e festa, menos em um detalhe, tão pouco importante. Foi, portanto, um ressabiado D'Artagnan quem atendeu aquele burguês de meia idade, de maneiras tímidas e fala mansa. Ouvi falar do senhor D'Artagnan como um mancebo muito corajoso, principiou o burguês. E esta reputação me incentivou a vir ter uma conversa com o senhor. D'Artagnan anteviu naquilo alguma possibilidade financeira e se dispôs a ouvir o burguês com toda a atenção. A história era a seguinte. O burguês, há 3 anos, se casara com a roupeira da rainha, protegida do senhor de Laporte, guarda-roupa da rainha. A roupeira era bela, jovem e, no acordo de casamento, a esposa deveria ver o marido de 2 vezes por semana, ficando a serviço de sua senhora pelo resto do tempo. Segundo o senhorio de D'Artagnan, o senhor de Laporte havia colocado sua protegida como uma pessoa de confiança da rainha, que estava vivendo um difícil momento. O rei a desprezava, o cardeal a espionava para prejudicar-lhe a reputação. Os criados não eram de confiança. A rainha só podia contar mesmo com sua fiel criada, que é sua esposa, pelo que pude perceber, disse D'Artagnan. Exato, senhor. Mas agora não sei o que faço, visto que minha mulher foi raptada ontem cedo ao sair da sala onde trabalhava. Como? O rapaz pulou da cadeira, já colocando a mão na espada. Tem algum suspeito? Há um homem que há muito a persegue, senhor. Na verdade, ele persegue alguém bem mais alto do que minha pobre esposa. E essa pessoa seria... O rosto do burguês foi tocado por uma expressão de
penico. Não foi difícil perceber a quem ele se referia. Então essa intriga leva a rainha. Fale baixo, senhor, porque neste rapto de minha esposa há muito mais coisa de política do que de trama amorosa. Por que diz isso? Na última vez que vi minha esposa, ela me disse que a rainha estava desconfiada de que haviam escrito uma carta em seu nome para o Duque de Buckingham, para que ele viesse a Paris. O cardeal, certamente, está planejando um modo de destruir a reputação da rainha. Todos sabiam que Ana da Áustria se casara com Luís XIII, mas nutria sentimentos muito fortes pelo duque. E mesmo que nunca muito se houvessem visto, depois do casamento, aquele sentimento não era perdoado pelo monarca francês. D'Artagnan refletia sobre essas intrigas quando o burguês puxou do colete um pedaço de papel e o mostrou. Veja, senhor D'Artagnan, recebi esta carta hoje cedo. Não procure por sua mulher, leu D'Artagnan. Ela será devolvida quando não mais precisarmos de seus serviços. Se der um único passo para encontrá-la, será o seu fim. Diacho! Exclamou D'Artagnan. E não desconfia de quem possa ser o raptor? Minha esposa o apontou uma vez na rua. É um dos mais terríveis aliados do cardeal, um homem magro, de barba e cabelos escuros com uma cicatriz na testa. É o meu homem! Gritou D'Artagnan. Seu homem? Como assim, senhor? O seu inimigo, caro burguês, provavelmente é também o meu inimigo, com quem tenho uma antiga conta a ajustar. Mas esse pode ser um caso bem intrincado. Por isso mesmo resolvi procurá-lo. Não para cobrar o aluguel, que já me deve 3 meses, mas para oferecer-lhe 50 pistolas se localizar minha esposa e puder afastá-la dessa intriga perigosa.